Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? É um prazer estar novamente junto com todos para falar um pouco acerca da palavra de Deus, dando continuidade à lição bíblica do primeiro trimestre de 2022, que nos fala sobre a supremacia das Escrituras. Hoje iremos trabalhar a lição de número 6, que tem por título A Bíblia como um guia para a vida. Vai ser muito interessante essa aula, eu quero convidar você que não é inscrito no canal para que se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe sempre o seu like. Você vai estar contribuindo sobremaneira para a expansão desse canal, que é uma das ferramentas que eu uso para propagar o Evangelho. E além disso, vai estar sendo notificado de todas as atualizações que são feitas no canal. Como de praxe, eu irei colocar na tela a imagem da lição para que você possa acompanhar em loco. E peço também que você esteja com um exemplar bíblico em mãos para que possa acompanhar algumas referências que serão citadas. Sem dúvida, será de grande valia para o seu aprendizado. Vem comigo para mais uma aula, será uma bênção para a glória de Deus. Vamos lá. A Bíblia como um guia para a vida. O textuário dessa lição está no livro dos Salmos, capítulo 119, verso 105, que diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, ou para o meu caminho. Verdade prática, a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçados nos ensinos da palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. Guarde essas palavras, sabedoria e prudência. A leitura diária, que vai de segunda a sábado, nos fala sobre alguns assuntos interessantes. Quero destacar para você, na segunda-feira, nossa vida deve ser edificada na rocha, que é o próprio Cristo e sua palavra. Na terça, Cristo é a luz do mundo e quem o segue não anda em trevas. Na quarta, o mero conhecimento sem a prática não produz sabedoria. Na quinta, Deus é a fonte de toda a verdadeira sabedoria. Na sexta, a graça de Deus nos faz alcançar o perdão e ainda a sabedoria e prudência. No sábado, a Bíblia nos exorta a viver prudentemente e não como nécio. A leitura bíblica em classe está no livro dos Salmos, capítulo 119, versos 97 a 105. Acompanhe comigo. Nos diz assim: Ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu pelos teus mandamentos me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Os hinos sugeridos para essa lição são 141, 458 e 498 da harpa cristã. E essa lição nos traz coisas muito importantes. Primeiro, o propósito dela é mostrar que a Bíblia é um verdadeiro guia para a nossa vida. E quem põe em prática seus ensinamentos será considerado um verdadeiro sábio. Podemos salientar que a Bíblia ela tem ensinamentos para todas as áreas da vida. Então, quando nós examinamos, estudamos, nos debruçamos sobre a Bíblia, podemos compreender uma maneira de viver que glorifique a Deus. Então, esse é o principal objetivo, que a Bíblia seja o guia da vida de cada leitor. Quais são os objetivos específicos dessa lição? Enfatizar que o crente deve alicerçar a sua vida na Bíblia, esclarecer que Deus é a fonte da verdadeira sabedoria, e mostrar que o salvo em Cristo deve viver com sabedoria e prudência. Então, destaque esses aspectos, pois serão a base do nosso estudo.
É importante sabermos também que a sabedoria e a prudência são virtudes que resultam do próprio resoluto de viver os ensinamentos da Bíblia. Quem as leva a sério e as põe em prática se torna mais sábio e prudente na maneira de viver. Vamos para a introdução proposta pelo autor. Cristo nos adverte ao exame das Escrituras porque nelas estão reveladas as palavras de vida eterna. Esse texto está em João 5,39, onde está escrito: examinai as Escrituras, porque vós cuidai ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então veja que texto importante. A Escritura nos conduz para a vida eterna. A partir do momento que nós nos debruçamos para absorver aquilo que nela está escrito. No tópico primeiro, o texto nos traz o tema da Bíblia, que é um alcance para a vida. Aqui irei falar sobre a palavra de Deus é alicerce, no subtópico 1. A palavra de Deus é luz, subtópico 2. A palavra de Deus é imutável, subtópico 3. Então vamos começar aqui pelo 1. A palavra de Deus é alicerce. Então precisamos salientar isso. Como única e infalível revelação escrita, a Bíblia é um alicerce para todo aquele que ouve e coloca em prática a sua palavra. Esse é comparado como um imprudente de Mateus 7,24, que edificou a sua casa sobre a rocha. Perceba, o texto diz: vieram chuvas, correram rios e assopraram ventos, e combateram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, alicerce é base, alicerce é estrutura. Uma casa que está edificada sobre um alicerce bem feito, ela não vai ruir. E essa é a comparação da Bíblia em relação à vida do cristão. Temos que estar alicerçados na palavra de Deus. E a palavra é o próprio Cristo. Como diz João, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo é palavra. Portanto, a palavra é o próprio Jesus. A palavra de Deus é luz. Veja o que disse o Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então a luz ilumina o ambiente. A luz clareia o ambiente. A luz destaca o que há no ambiente. A luz ilumina o lugar escuro, como disse Pedro na sua segunda carta, capítulo 1, verso 19. O próprio Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Paulo disse: devemos andar como filhos da luz, isto é, afastados da prática do pecado, como salienta João. Então, perceba que quem está em Cristo, ele procura viver sempre de forma iluminada, porque o próprio Cristo é quem ilumina os seus caminhos. Quem anda com Deus vive uma vida transparente, porque quem é cristão não abre espaço para uma vida de coisas ocultas. Temos que pensar nessa simbologia. Veja que Jesus diz que não se esconde uma cidade edificada sobre o alto de um monte, e quando se acende uma candeia numa casa, não se coloca debaixo da mesa, mas se coloca no lugar mais alto da casa para que possa iluminar todo o ambiente. Assim é a luz do Evangelho, da Palavra de Deus. Ela ilumina o que está escuro, ela clareia para que possamos enxergar, para que possamos identificar, para que possamos saber por onde andamos. A Palavra de Deus também é imutável. Como diz a própria etimologia da palavra, ela não muda, não há mudança nem sombra de variação no nosso Deus e, consequentemente, na sua palavra. Pode passar céu, pode passar terra, mas as palavras de Cristo vão permanecer para sempre. Portanto, se olharmos o texto bíblico, ele permanece inalterado. Se
acompanharmos o seu panorama, iremos perceber que os princípios da Bíblia têm aplicação plena hoje, assim como tiveram antigamente, porque os padrões de ética e moral cristã não sofrem mudanças. Então precisamos entender isso. Há pessoas que querem relativizar a palavra de Deus, tentando corromper os seus princípios, mas a Bíblia é absoluta e imutável. E se não muda, não somos nós que iremos propor esse tipo de alteração. A Bíblia também nos torna pessoas sábias. Tópico 2. E aqui eu quero tratar com você sobre o conceito de sabedoria, a fonte da sabedoria, o princípio da sabedoria e os benefícios da sabedoria. Primeiro, sabedoria, sofia do grego, habilidade, experiência, qualidade de quem é sábio. Uma perspectiva pentecostal assegura que a sabedoria reúne o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. Ou seja, não é algo apenas teórico, é teórico e prático. Eu costumo dizer que a sabedoria é a aplicação adequada do conhecimento. Tem pessoas que conhecem muito, mas não são sábios, ou seja, não aplicam bem aquilo que absorveram. Mas tem pessoas que são sábias, ou seja, aplicam bem aquilo que aprenderam. Preciso destacar que Deus é a fonte da sabedoria, que é um dos atributos divinos. Portanto, Deus é sua fonte. A sabedoria divina é inescrutável. Toda a sabedoria dos santos provém da parte de Deus. Deus é a verdadeira sabedoria e suas palavras e seus atos são igualmente sábios, conforme diz o salmista no Salmo 19, verso 7, em Provérbios 3,19. Então, podemos deduzir que todo aquele que se propõe a seguir aquilo que Deus diz, também será reportado por sábio. Temos algumas referências aqui interessantes que vale a pena você examinar depois: Daniel 2:20, Romanos 16:27, Provérbios 2:6, Efésios 1:16-17, Romanos 11:33, Efésios 1:8-9, Salmo 19:7, como eu havia dito, Provérbios 3:19, 1 Coríntios 2:6 e 7. São todos textos interessantes sobre os quais vale a pena se debruçar. Um outro aspecto é o princípio da sabedoria. Onde está esse começo? Está no temor ao Senhor. Como a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio do saber. Isso não significa ter medo de Deus, significa reverenciar, respeitar, prestar culto, entender que Deus é divino, é soberano e que nós somos feitos por Ele para louvor da sua glória. Pedro disse: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Ou seja, Deus nos colocou nessa condição para sermos verdadeiros adoradores e temer ao seu nome. Esse é o princípio da sabedoria. Esse é o temor que produz entendimento e nos faz viver como pessoas sábias. Em contraste, o que acontece? Quem rejeita o Senhor permanece na ignorância, conforme Salmo 14:1. A Bíblia disse o nécio no seu coração: não há Deus. Olha que texto interessante. O nécio é aquele que é reputado como ignorante, ou seja, para ele faltou conhecimento, para ele faltou entendimento, para ele faltou sabedoria. E a Bíblia é clara em relação a isso. Algumas pessoas, por modismo e por achar que o fato de declarar que é ateu vai promover uma lacração, vai destacar como alguém intelectual, acabam cometendo a maior insanidade da vida, e é desacreditar de um Deus que criou todas as coisas.
Quais são os benefícios dessa sabedoria, para nós fecharmos esse tópico? Se, se a Bíblia nos mostra que aquele que medita na palavra, aquele que segue a palavra se torna sábio, quais são os benefícios práticos disso? Estão aqui destacados. Provérbios 10:14, Provérbios 11:30, Provérbios 19:8, Provérbios 29:1. Observemos. Acumula conhecimento, ganha almas, torna-se próspero, exerce domínio próprio. Todos esses são benefícios da sabedoria, dentre outros. E aqui não compete listar porque são muitos e o tempo não é suficiente. Mas apenas esses aí que foram listados já nos destacam quais são os benefícios que ela proporciona para nós que nos propomos a servir a Deus. O tópico 3 nos fala sobre a Bíblia e a prudência para a vida. E aqui irei trabalhar o conceito de prudência, a prudência dos justos e os benefícios da prudência. Assim como a sabedoria traz benefícios, a prudência também. Então, qual é o conceito de prudência? Hebraico arum, grego sinetos, ou seja, pessoa sensata que tem decisões inteligentes. Olha um outro termo grego, proneses, sabedoria prática, sineses, avaliação que precede a ação. Ou seja, aquele que tem prudência em termos gerais tem a virtude que evita ações temerárias. Age com cautela e bom senso. Ela é capaz de discernir e fazer a escolha correta. Isso é ser prudente. Discernir e fazer a escolha correta. E quando a Bíblia fala sobre a prudência do justo? Veja que o texto de Lucas 1,17 destaca numa pregação de João Batista que tinha a finalidade de converter os rebeldes à prudência do justo. Mas o que significa essa expressão? Tem uma denotação importante, conforme Efésios 1:9. Significa a prudência para agir corretamente segundo a vontade de Deus. Prudência, como vimos aqui, capacidade de discernir e fazer a escolha certa. Prudência dos justos, capacidade de agir corretamente segundo a vontade de Deus. Olha que coisa tremenda. Guarde isso no seu coração. E quais são os benefícios da prudência? Provérbios 12:16, Provérbios 12:23, Provérbios 13:16, Provérbios 14:15, 14:35, 15:5, 22:3. Vamos lá? Autocontrole para não revidar ofensas, humildade para não exibir conhecimento, a correta tomada de decisões, o pensar antes de agir para não ser influenciado, o alcance de boa reputação e alta posição, a sujeição ao aprendizado e à correção, o desviar-se do perigo por meio de soluções antecipadas. Então veja que a Bíblia nos exorta a viver prudentemente e não como nécios. E quem vive prudentemente vai usufruir de todos esses benefícios citados na palavra de Deus. Porque a prudência e a sabedoria na prática. Ela nos leva a agir corretamente, sem precipitações, segundo a vontade de Deus. Olha que ensinamento tremendo que precisamos carregar para o nosso dia a dia. Concluímos dizendo o seguinte, que a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Ela aponta para Cristo, que é o único caminho que leva à vida. E nessa nobre tarefa, a imutável palavra de Deus alumia o caminho que devemos trilhar, por meio da obediência às Escrituras, temor a Deus, para que possamos receber sabedoria e prudência, e assim andarmos como filhos da luz. Então, guarde essa palavra no seu coração,
Permita que ela gere frutos na tua vida. Sem dúvida você será edificado, você será muito bem sucedido. Se você deseja ser um contribuinte do canal, está aí na tela um QR Code que você pode utilizar. Na descrição do vídeo também tem algumas informações. Você vai estar estimulando, incentivando e investindo na obra de Deus. Que Deus te abençoe, foi um prazer estar com você mais uma vez. Um grande abraço, tenha uma semana vitoriosa e aguardo você para uma próxima lição. Fique na santa paz do Senhor Jesus.